Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, com muita alegria que estamos nós reunidos mais uma vez na casa do Pai e da casa da Mãe também, para juntos abrir o nosso coração e acolher a palavra que hoje Deus dirige a cada um de nós. Como sempre, são palavras fortes, precisas, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Mas não somente ouvir, é necessário que a gente também se esforce para colocar em prática aquilo que Deus fala conosco. Porque nós temos um Deus de amor, um Deus que ama cada um de nós. E é nesse amor que Ele quer agir, é nesse amor que Ele quer se transfigurar para mostrar para nós quem verdadeiramente Ele é. Portanto, o Evangelho de hoje traz, essa grandeza, digamos assim, da transfiguração de Jesus. Jesus sobe ao Monte Tabor e lá ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E lá ele se revela, ele se transfigura. E essa transfiguração é algo tão lindo, tão bonito, que os 3 discípulos ficam extasiados ali, por ver aquela situação linda e maravilhosa, porque o rosto de Jesus e a sua roupa, como se estivesse ao meio-dia de um sol, esplandeceu, E aí eles ficaram admirados com aquilo. E vendo aquilo, Pedro logo já entra em cena, porque Pedro é aquele que fala as coisas na hora que não deve falar. Pedro diante de Jesus, coitado, só dava a bola fora. É uma luta. Mas era um bom homem, E ali naquela situação, Pedro tem uma ideia excelente. Ah, Senhor, que maravilha. Vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para Moisés, outra para Elias, outra para o Senhor. A tentação de estacionar. A tentação de parar, de não querer continuar. E muitas vezes nós somos assim, não é verdade? Nós temos essa tentação de parar, estacionar, dizer: chega, já trabalhei muito, não quero fazer mais nada, eu quero me aposentar, não é assim? Chega, já trabalhei demais, agora eu quero só curtir a vida. Todos nós temos isso na cabeça, temos ou não temos? De querer parar tudo, estacionar e dizer: olha, já fiz muito, já trabalhei muito, agora eu mereço descanso, Só que estava iniciando a missão.
A missão na qual Deus propôs a cada um daqueles homens que Ele escolheu ao passar dizendo: vem e segue-me. A missão estava apenas começando. Não era o momento de estacionar, porque amar tenda significa parar, estacionar. E eles ainda não tinham entendido isso. Jesus então revela-se para eles. Mas por que Jesus revela-se? Jesus já não estava fazendo grandes milagres. Jesus não estava curando, não estava libertando, não estava ressuscitando. Isso já não era o suficiente para que eles pudessem entender que diante deles estava verdadeiramente o enviado de Deus, o Filho de Deus. Mas na verdade, as pessoas naquele momento ainda não tinham certeza de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, mesmo fazendo os milagres. É tanto assim que, em certo momento, Jesus pergunta: essas pessoas que me seguem, eles pensam que eu sou quem? Quem eu sou para eles, né? E qual é a resposta? Eles estão dizendo que é um dos profetas, né? Que ressuscitou. Aquilo machucou profundamente o coração de Jesus, porque mesmo Jesus fazendo tudo diante dos olhos deles, eles tinham dúvidas. E nós também às vezes temos dúvidas. Padre, eu não tenho dúvida. Não tem, sim. E qual é a sua dúvida? Na fé. A fé nossa nos vai muito mesmo trair. Porque às vezes a gente não acredita realmente que Deus pode fazer os milagres que a gente... Às vezes a nossa fé não chega a esse nível. É tanto assim que você vê pessoas pulando de galho em galho, correndo, porque o milagre está ali, todo mundo corre para lá. E o milagre está acontecendo lá, todo mundo corre para lá. Olha, o negócio está bombando, é lá, vamos correr para lá. Não é assim? Então a gente fica correndo atrás das bênçãos. Mas não é assim que funciona a nossa fé. Aonde nós estivermos, a nossa fé tem que ser o suficiente para a graça de Deus agir na nossa vida. Não é assim? Então aquelas pessoas às vezes ainda não estavam acreditando. Mas Jesus trouxe 3 homens escolhidos a dedos. João, o discípulo que ele mais amava, Pedro, que ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a igreja, e Tiago, que era o menor. E ali se transfigura diante dele, se revela, se mostra verdadeiramente quem eu sou. Que coisa linda, né? O revelar-se, o mostrar, não é assim? Agora, muitas vezes na nossa caminhada, tem gente que se revela, né? Digamos para você, complicada, né? Tem gente que se revela verdadeiramente quem é, e às vezes para o caminho do mal, muito pouco para o caminho do bem. Muitas vezes a gente fica atônito aí, né? Triste, né? Quando alguém se revela aquilo que a gente nunca esperava que fosse. A revelação não é tão fácil assim. Mas a revelação ela é revelada para quem a gente acredita, para quem a gente tem uma certa intimidade. Não é assim? Ninguém se revela para o outro sem confiar no outro. Não é assim? É difícil. Porque quantas vezes nós já nos machucamos, quantas vezes nós já nos decepcionamos quando nos revelamos para alguém, acreditando que aquela pessoa seria ideal e de repente ela não é. Não é assim? Quantas decepções nesse sentido nós já tivemos? Mas Jesus escolhe 3, se revela para eles, se mostra: eu sou sim o verdadeiro Filho de Deus, o enviado do Pai. E essa revelação traz uma alegria, traz uma surpresa, traz também um apavoramento, né? Porque na verdade, diante daquelas pessoas, é um Deus que se revela, né? Eles caem por terra, mas antes disso, vem uma nuvem luminosa que cobre todos. E desta nuvem sai uma frase. A frase central dessa transfiguração de Jesus. A transfiguração não é tão assim, né, digamos assim, surpreendente. Mas o principal dessa revelação está na frase. E qual é a frase? Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai o que ele diz. Ali está o X da questão. Toda essa transfiguração, para que possa ser confirmado, Jesus é o Filho de Deus,
escutai o que ele diz. Aí começa a nossa briga espiritual. O nosso dilema de cristão neste mundo na qual nós estamos vivendo, que vai nos oferecendo caminhos diversos para que a gente possa seguir. Só que a gente não para ouvir a voz de Deus. Não paramos para ouvir. Se nós parássemos para ouvir a voz de Deus, muitas coisas teriam mudado na nossa vida. Se o mundo escutasse a voz de Deus, hoje nós estaríamos presenciando mais uma guerra. Se a gente escutasse a voz de Deus, a gente traria para a nossa vida os conselhos de Deus. Primeiro, amá-lo acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Dentro desse amar ao próximo como a ti mesmo está paz, amor, caridade, fraternidade, unidade, comunhão, fraternidade, tudo isso. Então a gente olha para o mundo que nós estamos vivendo, dá tristeza. Dá tristeza, porque nós vivemos num mundo doente. Se você for perceber, as salas dos psicólogos e psiquiatras estão lotadas. Nós estamos dentro de nós sofrendo muitas coisas. E muitas vezes nós não podemos nos abafar, não podemos falar nada, não podemos dizer nada. E vamos trazendo tudo para dentro de nós. Aquilo vai virando uma bomba, daqui a pouquinho explode tudo, né? Aí nós não deixamos Deus falar conosco. Nós não queremos ouvir Deus falar. Porque quando Deus fala, reconciliar-te com teu irmão, isso é saudável, isso nos cura, isso nos liberta. Uma reconciliação nos traz uma paz interior muito grande. Não adianta a gente ficar no mundo diante de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, mas a gente não consegue reconciliar com o próximo. A gente não consegue dialogar-se com o próximo. A gente não consegue entender o outro. Nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Nós queremos sempre ter razão em tudo e nós não acolhemos a razão do outro, o pensamento do outro. Nós sempre estamos certos, nós estamos certos. Não, nós não estamos certos. Ninguém está certo. A verdade de um não é a minha, a verdade do outro é diferente da minha. Mas nós precisamos aprender a conviver um com o outro. A convivência tem que ser saudável, sadia. Uma boa convivência nos cura de tantos males emocionais que nós vivemos aí as turras na nossa vida, não é assim? Quantas pessoas têm mágoa, ódio, rancor, ressentimentos, não é assim? Quantas pessoas que têm vontade de ir lá torcer o pescocinho do outro, não é verdade? Quantas pessoas têm uma vontade de chegar lá e falar tudo o que pensa, tudo o que quer? Nós passamos por momentos difíceis e muitas vezes esses momentos estão dentro de nós. Isso explode em um certo momento. Aí a gente pira, né? E aí, coitado dos psicólogos e psiquiatras que tem que tentar resolver os nossos problemas, né? Que a gente não para ouvir Deus e buscar uma convivência melhor. Uma convivência de amor, de perdão, caridade. E Jesus fala, escutai. Escuta-me. Jesus tem tantas coisas boas para dizer, tantos conselhos para nos dar, mas nós não queremos ouvir. Nós queremos colocar em prática a nossa vontade, nossos queridos, nossas ideias, e por isso vamos nos perder nesse turbulhões de emoções que é o mundo, essas coisas complicadas que nós estamos vivendo. Mas se nós parássemos para ouvir Deus que diz assim, reconcilia-te com teu irmão. Eu tenho que reconciliar com meu irmão. Como é difícil a gente ter que guardar ódio no coração, mágoa, ressentimentos, não é assim? A gente pode se libertar disso, a gente pode arrancar isso do coração, porque Jesus fala isso para nós. Mas só que a gente não quer escutar. A gente continuamos ainda alimentando ódio, rivalidade, brigas, ressentimentos, discórdias, como diz os mineiros, as malquerências da vida, né? Mas para que isso? Onde isso nos leva? Não, nos leva a uma doença emocional muito grande. Aí nós vamos estar com depressão, síndrome do pânico, todas estas, né, situações que a gente vive porque é uma pressão muito grande dentro de nós.
Mas Deus, Ele nos mostra os caminhos que podem nos ajudar, nos auxiliar a viver essa graça dele plena na nossa vida. Então eu preciso escutar o que ele diz. E quando a gente escuta Deus, tudo pode ser mudado na nossa vida, porque ele vai nos direcionar. Os caminhos que nos levam à salvação é esse aqui. Por isso ele vai nos convidar: vem e segue-me. Ele não vai nos obrigar. Não se segue Jesus obrigado. Se segue Jesus por amor, por gratidão, por tudo aquilo que ele tem feito e fez pela humanidade. Nós seguimos Jesus porque nós amamos esse homem, pela sua entrega na cruz, por ele nos ajudar, por ele nos colocar de pé, por ele nos curar e dar a oportunidade da salvação. Então eu tenho que buscar esse sentido para a minha vida. E somente escutando Deus é que eu vou conseguir fazer com que o meu emocional trabalhe de acordo com aquilo que Deus quer. O amor, compaixão, paciência, tantas outras coisas nos dado através do Espírito Santo de Deus. Esses dons que nós temos dentro de nós, mas nós não usamos esses dons, infelizmente. Nós não utilizamos as ferramentas que Deus nos deu para nos equilibrarmos emocionalmente e viver uma vida cristã de acordo com a sua vontade. E às vezes nós metemos os pés pelas mãos, estamos aí chorando as turras. Então, escutar a palavra de Deus nos dá a alegria de nos tornarmos um grande homem e uma grande mulher. Por isso, a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Gênesis, tem Abrão, que ainda vai se tornar Abraão. Mas quando o Senhor chama e o envia, ele é Abrão. E diz para ele: sai da tua terra, sai da sua família, sai da sua casa, sai do seu conforto. Não é assim? Sai do seu conforto, porque eu quero que você vá pregar, anunciar a minha palavra em outro lugar. Está lembrado quando eu falei das tendas? Armar a tenda, estacionar, parar. E o Senhor não. Ele quer que a gente sempre continue a evoluir como homem e mulher, principalmente ouvindo a sua palavra. Então ele vai dizer isso para Abrão: sai da sua terra que eu vou te fazer um grande homem, pai da humanidade, pai dos povos. E Abrão sai. E sai, e depois ele vai se tornar Abraão, que vai ser acrescentado mais uma letra no seu nome, para mostrar a grandeza de Abraão, quando ouve a voz de Deus e coloca em prática os teus ensinamentos. Então, ouvir a voz de Deus é um convite para que eu e você, cada um de nós, nos tornemos grandes pessoas no mundo, fazendo a vontade de Deus, colocando em prática a sua vontade. E assim nós vamos crescendo, né? Aparando as nossas arestas, buscando a reconciliação, buscando o amor ao próximo, a unidade, a conversão, e enfim, diante de Deus, a nossa vida se transforma. E nessa transfiguração, o Senhor então se revela, mostrando: sou eu mesmo. Para dar àqueles homens a certeza de que eles não estavam seguindo a pessoa errada. Pelo contrário, estava seguindo verdadeiramente o enviado de Deus. Essa transfiguração é muito grande. É algo maravilhoso. E faz também termos uma reflexão pessoal. Será que eu tenho alguém na minha vida que eu me revele a Ele como eu sou? Será que realmente eu tenho alguém que olhe para mim e saiba verdadeiramente que eu sou? Porque o se revelar é algo profundo, é algo íntimo, não é assim? A gente mostrar para as pessoas quem verdadeiramente nós somos, que muitas vezes nós não temos essa coragem. Nós não temos a coragem de chegar pela pessoa e dizer assim: fulano, eu sou assim, 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 assado. Nós não temos essa coragem. Não é assim? Não temos. E se não se espante não, viu? Porque tem marido e mulher que está casada há 40, 50 anos, que nenhum dos dois teve a coragem de se revelar um para o outro. Não tem. Difícil, né? E é uma convivência. É uma vida a dois, né? Assim, sacramentada por Deus, que só se torna carne da mesma carne, osso dos mesmos ossos, não é assim? Então não há motivo para ter segredo entre um casal, não é assim? Mas infelizmente muitos casais trazem isso
Talvez pode ser por tantas outras questões emocionais ou tantas questões de trauma, não sei. Mas é difícil um casal se revelar-se um para o outro. Eu fiz uma experiência dessa quando estava no encontro de casais com Cristo, quando eu era diretor espiritual, que eu fiz uma proposta assim: olha, o padre está aqui, tem que entender a confissão das pessoas que estão fazendo encontro e das pessoas que estão trabalhando. Então, como encontro de casais com Cristo, encontro do casal com Cristo, então faço uma proposta que o casal venha se confessar junto. É ruim, hein, padre? É ruim, hein? Eu digo, gente, não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu espero lá na salinha. Alguém foi? Ninguém. Mas individualmente veio. Falei, tá bom, deixa quieto. Estou dizendo só para a gente entender. Porque é muito difícil a gente se revelar um para o outro. É muito difícil a gente nos mostrar verdadeiramente quem nós somos para o outro. Você tem que confiar muito no outro, né? Por isso que as pessoas se revelam para o padre no confessionário, né? Porque sabe, não vai poder sair nada dali. Então eu vou lá e me revelo para o padre, está ótimo, né? Aí nós trazemos dentro de nós questões pessoais, questões emocionais, traumas, tantas outras coisas, né? Que nós trazemos no decorrer da nossa vida, da nossa história, né? Não temos coragem de se revelar, de mostrar. E vivemos às vezes a vida inteira colocando uma máscara, tirando, colocando outra, botando. É assim? Infelizmente nós somos assim. Faz parte da nossa humanidade. Mas eu preciso aprender a viver com isso e ser o máximo possível transparente, porque isso faz bem para nós. Porque sermos nós mesmos tem um preço. Você ser você mesmo tem um preço. Jesus se revela como Filho de Deus, o preço dele foi naquela cruz. Os discípulos se revelaram como seguidores de Jesus, as mortes deles foram entregar o teu sangue. Vocês estão entendendo? O revelar-se traz para nós consequências, que muitas vezes nós não temos, digamos assim, amparo emocional para lidarmos com as consequências de nos revelarmos, de sermos nós mesmos. Quando você fala alguma coisa, quando você se expõe, você tem que se preparar para os questionamentos positivos e negativos. Não é assim? Você quer se expor, mas você não quer que ninguém interpele você. Mas a vida não é assim. Você coloca uma coisa na rede social, você tem que esperar. Porque vai vir comentários bons e comentários maus. Não é assim? Você faz uma coisa, vem uma crítica boa, uma crítica ruim. Você tem que aprender a conviver com isso, né? Nós padres também sofremos críticas. Olha, eu vou dizer para você. Nossa, aquele padre lá não gosta dele não. Ele pega muito pesado. Eu gosto do outro, que é levinho, tranquilo, não fala nada, eu entro e saio, olha, né? É assim. Então as pessoas elas não querem ser interpeladas. As pessoas não querem ser corrigidas para o próprio bem. E Deus fala bem pesado para nós. Escutai o que eu digo. E o que é que Deus quer para nós? Que a gente se converta, que a gente mude. Tempo de conversão, tempo quaresmal. Quantas coisas dentro de nós que precisa ser mudada, que precisa ser melhorada. Quantas coisas que está dentro de nós que nos atrapalha termos a intimidade com Deus e sentir uma experiência de Deus profunda e verdadeira na nossa vida. Quantas coisas precisam ser mudadas, não é assim? Mas cadê a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e dizer, eu sou assim, eu preciso ser curado disso, preciso ser libertado disso. Isso está me afastando de Deus, isso está me incomodando. A palavra de Deus faz com que a gente olhe para dentro de nós mesmos, não para a vida do outro. Porque cada um precisa olhar para dentro da sua vida. Cada um precisa se corrigir. Nós não estamos aqui para corrigir ninguém. Não é assim? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nem Jesus condenava, nem Jesus julgava. Jesus amava.
e nos dá o direcionamento para vivermos a vontade dele. Jesus é um espetáculo, mas nós temos essa tendência de julgar, de condenar, de apontar o dedo, o erro dos outros. Esquecemos que nós somos errados também. A mesma misericórdia que a gente pede para Deus sobre nossos erros, sobre a nossa vida, a gente precisa ter para com o nosso irmão. A misericórdia do não do julgamento, do amor, do entendimento do outro como ele é. Não é assim? Então, se revelar-se transforma a nossa vida e nos faz sermos nós mesmos, sem termos que usar máscara, sem termos que mentir 24 horas, mas sermos aquilo que Deus nos chama a ser. Então, revelar-se para nós hoje é dizer: será que realmente eu me revelo diante de Deus? Será que realmente, quando eu estou nas minhas orações pessoais, diante da misericórdia de Deus, eu mostro para ela verdadeiramente que eu sou? Porque Ele conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou. Mas para Deus agir na nossa vida, eu preciso dizer para Ele o que eu quero que Ele faça na minha vida. É a mesma coisa quando você vai no médico. O médico te pergunta: o que você está sentindo? Você tem que falar, não é verdade? O médico não é adivinho. Para você sentar lá, ele fala: você está com isso, você está com isso, você está com isso. Não é. Você tem que falar para ele qual o sintoma que você está tendo, né? Para ele poder analisar você e ajudar você. Para te dar, e mesmo assim vai mandar você fazer uma bateria de exame, porque ele não sabe tudo, não conhece tudo, é através do exame que ele vai descobrir. Então eu preciso entender, diante de Deus, eu peço: Senhor, é aqui que eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. É aqui que eu quero que o Senhor age, é aqui que eu quero que o Senhor me instrua, é aqui que eu quero que o Senhor ilumine a minha vida, para que eu possa entender quem eu sou e buscar diante de Deus uma mudança de vida. É Deus falando conosco hoje. Então, que nós possamos revelar diante de Deus. E nesse revelar-se está algo muito interessante na segunda leitura de hoje. Paulo a Timóteo vai dizer algo muito interessante: sofra comigo pelo Evangelho. Que coisa linda, né? Sofra comigo por causa do Evangelho. Mas o que é sofrer por causa do Evangelho? É você fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus e passar pelas perseguições, passar pelas provações. Porque a partir do momento que você tem conhecimento do Evangelho, a sua vida não é mais a mesma. Eu deparo com o Evangelho, é toda hora Deus me corrigindo. Eu deparo com o Evangelho, toda hora Deus falando algo comigo, para que eu não desanime, para que eu não desista, para que eu fique de pé, para que eu continue, para que eu busque a salvação. E Deus vai estar sempre me corrigindo. E é por amor. É por amor. Porque Deus só corrige por amor. Porque Ele quer que cada um de nós se salve. E a salvação Ele já garantiu para nós, morrendo naquela cruz. Agora, o importante é se eu quero realmente ser salvo. E se eu quero, escute a voz de Deus. Amém.